E aí, pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouco do curso Nulidade no processo penal. A gente vai estar conversando sobre esse tema que é muito importante, principalmente no processo penal. E a gente está vendo aí, viu exemplos aí reais, como no caso do ex-presidente da República, né, que teve processos aí anulados. Isso trouxe uma consequência ruim ou boa, depende do pensamento de cada um, mas processualmente falando, dentro de um Estado democrático de direito, na verdade, esse resultado foi péssimo, né? E até para a sociedade, né? Se ele efetivamente teria praticado esses atos ilícitos, esses crimes, está se beneficiando por um erro processual grave. Se efetivamente ele não praticou esses crimes, esses atos ilícitos, ele também teve um erro grave, porque se deflagrou uma ação que trouxe prejuízos sérios para ele e para outras pessoas. Enfim, o contexto aqui não é político, apenas para dar um exemplo do que eu estou falando. Então, a nulidade no processo penal, ela tem que ser observada não é só pela defesa. Não é só a defesa que tem que observar. A nulidade tem que ser observada pelo promotor de justiça quando ele deflagra a ação, quando ele está numa audiência. O próprio juiz ele deve buscar, né, o mínimo de erro, minimizar, né, a possibilidade de erro dele, principalmente nas questões processuais. Eu vejo muito problema de magistrado ficar indeferindo requerimento da defesa de produzir provas. Eu costumo falar muito isso. Deixa a defesa produzir prova. Né? Se essa prova ela não vai ser suficiente para absolvição, e se o juiz tem a pretensão, né, de uma condenação, muitos têm esses entendimentos, que na hora que ofertar a sentença, que ele profira a sentença aplicando a pena que a sua consciência determinar, dentro daquele limite mínimo e máximo da pena. Agora, quando começa a interferir, quando o magistrado começa a interferir, e isso acontece diariamente no processo, me parece que nós passamos a ter um problema sério. E aí acarreta na nulidade dos processos, ou do processo, e isso gera um prejuízo para o Estado, gera um prejuízo para a sociedade, porque é mais custos que vão ter, vai ter que ter uma nova audiência, às vezes o crime é prescrito, às vezes o promotor de justiça está do lado, gente, e ele não exerce o papel dele, né? E o fiscal da lei está vendo que o magistrado está lá praticando algum ato absurdo de indeferimento. O promotor poderia, segundo o princípio da lealdade processual, eu já falei isso outras vezes, infelizmente esse princípio ele parece até enterro de anão, né? Sabe-se que existe, mas nunca ninguém viu. Esse princípio ele existe, está aí no nosso ordenamento jurídico, ou seja, as partes devem ser leais uma para com a outra e para o próprio processo, que aí você vai ter um resultado provavelmente mais justo. A questão toda é que a gente vê um promotor de justiça inerte nesse sentido, vendo as ilegalidades acontecendo, quando ele não pratica, às vezes ele mesmo pratica e o juiz fica inerte, às vezes ele não pratica e o juiz que está praticando ele está inerte, e a defesa fica lá lutando praticamente contra duas pessoas, porque está vendo as coisas acontecer e está prejudicando o réu. Então, nulidade é um tema extremamente importante, porque você pode, dentro de um caso concreto, absolver seu cliente em razão de uma possível prescrição do crime. Então, nós vamos discutir as questões dessas nulidades com bastante profundidade, mas eu quero só que você tenha essa ideia, né, da realidade dessas nulidades. Então, você passa a ter processos que vão ao seu fim, né? Às vezes tem até a sentença transitada em julgado, depois que uma revisão criminal se consegue anular em razão de um vício. Às vezes já no STF a defesa consegue mudar,
e aí aquele processo tem que baixar, e dependendo do momento em que ocorreu a nulidade, que tipo de nulidade, segundo eles entendem, e a gente vai discutir isso, você anula o processo todo, vai retroagir tudo, e aí tem que começar tudo do zero. Se começa do zero, esse prazo de repente já está prescrito, e aí não vai ter mais como punir aquele sujeito. E para a gente, sociedade, é ruim ver isso, porque você pode ter, por exemplo, um sujeito que efetivamente tenha praticado o crime, em razão de uma falha na prestação jurisdicional, e aí fora da questão jurisdicional, mas do órgão acusador, que é o Ministério Público, você vê ali, nesse contexto, vários equívocos, vários atos ilegítimos, ilícitos, processualmente falando, e acarreta na anulação do processo, e a gente passa a ter um sujeito que deveria ser punido, estando aí passeando, desfrutando do bom e do melhor. Então, nulidade no processo penal é realmente um tema bastante interessante, é um tema que faz com que o advogado criminalista, né, ele busque dentro do processo, dentro daquele contexto probatório, dentro da instrumentalidade do processo, né, dentro dos atos processuais, se houve alguma nulidade, e aí ele vai arguir essa nulidade e pode obter êxito nisso aí. Então não perca essa oportunidade, vai ser um curso muito legal. Já estou adiantando alguns temas aqui, só para você que ainda não conhece ou não está muito acostumado com a área penal. Esse tema aqui é muito abrangente e vale a pena você se aprofundar. josebrito.com.br é o nosso site, professor@josebrito.com.br. Lá você pode mandar e-mail para a gente vai conversando e logo a gente se vê aí. Grande abraço a todos.